Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E na aula de hoje vamos aprender a confecção, olha, dessas fofurinhas que são os nossos coelhinhos de Páscoa. Esse é um projeto gratuito e exclusivo aqui pro canal. E o link de acesso ao molde está disponível aqui na descrição do vídeo pra vocês, então é só clicar e baixar o molde gratuitamente. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, pois essa é a forma que você tem de nos apoiar e também permitir que eu consiga trazer mais projetos lindos e gratuitos como esses aqui para vocês na plataforma. Então agora chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar pelo roxinho. Então aqui o nariz eu recortei uma vez no feltro, a franjinha eu recortei 2 vezes. Aqui o roxinho, ó, eu furei o molde, encaixei no roxinho e fiz aqui a marcação com a caneta fantasminha. Reparem que aqui eu só marquei a sobrancelha de um lado, tá bom? Porque do outro, quando a gente aplicar a franja, não vai aparecer, mas lá no molde tem a marcação das 2 sobrancelhas. Para o bordado, eu estou utilizando aqui a linha de costura comum, eu estou utilizando ela dupla mesmo na agulha. E eu vou utilizar o ponto atrás, que é um pontinho que eu gosto bastante para trabalhar com bordado. Mas, se você tiver algum outro pontinho de preferência, você pode usar, tá certo? Se você tiver alguma dúvida em relação a esse ponto, eu já ensinei ele aqui no canal. E eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link dos pontos de costura que a gente usa na aula. Para o bigodinho aqui, eu vou fazer pontinhos únicos, só seguindo a marcação. Vou deixar todo o processo aqui para vocês, caso aí haja alguma dúvida, tá? Eu gosto de fazer dessa forma aqui, porque aí fica menos marcado ali na parte de trás. Para o arremate, eu puxo a linha ali para baixo, ó, e vou dar 2 pontinhos de arremate para ficar bem presinho esse ponto aí, não correr o risco de soltar. Aqui eu já adiantei também o bordadinho dos olhinhos e da sobrancelha e vou mostrar aqui só o cílio para vocês, para não ficar dúvida aí, mas é o mesmo processinho do bigodinho que nós fizemos. Eu vou adiantar aqui também o contorno da boquinha, tá bom? Então, aqui na parte de fora eu utilizei a linha de costura preta dupla na agulha e na parte de dentro eu usei a de meada rosa também dupla na agulha, tá? Vamos fazer aqui o ponto cheio. Eu estou utilizando aqui a linha de meada rosinha porque eu já tinha dela e ela fica mais bonita para esse pontinho, tá? Se você tiver aí, dê preferência à linha de meada. Então, o ponto cheio nada mais é do que um ponto de preenchimento. Então, eu vou dando ponto ali por fora do meu ponto de marcação, que eu fiz o ponto atrás, e vou entrando com a agulha ali por dentro da minha marcação com a linha preta. Eu vou adiantar mais um pouquinho esse pontinho para ficar mais fácil a visualização. Aqui, então, é só a gente ir dando um pontinho do ladinho, bem coladinho do lado do outro, até fazer todo o preenchimento, tá bom? Então, ali eu tô cobrindo essa parte que eu fiz o ponto atrás, porque eu faço ele para poder fazer a demarcação e ficar mais fácil eu fazer essa cobertura, tá bom? Então, aqui no cantinho, ó, vai ficar dessa forma, finalizei na parte de trás. Já com a linha de costura, eu estou utilizando 4 pernas de linha na agulha, porque eu não tinha linha preta de meada, tá bom? Mas se você tiver aí, dê preferência a usar. Daí, a de meada, você pode usar com 2 perninhas de linha na agulha, que eu só estou usando 4 porque é a linha de costura. Aqui, para o preenchimento da parte preta, ó, eu já vou entrar com a agulha pela parte de fora ali do meu contorno preto, tá bom? Que eu fiz com ponto atrás, ó, pela parte de fora. E na hora de entrar, eu entro pela parte de dentro do ponto marrom, porque eu não quero cobrir esse ponto marrom, eu quero que ele fique visível, tá? Então, aqui a gente vai fazendo esse pontinho de preenchimento. E aqui o cuidado que você tem que ter é fazer um pontinho bem juntinho um do outro, para não deixar espaço entre eles, tá bom? Para deixar aí a cobertura bem bonita. Então, aqui eu vou seguir fazendo esse pontinho. Na parte de baixo, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, só para vocês verem aonde eu finalizei, tá bom? Então, finalizo até preencher tudo. E agora, eu vou fazer um acabamento nesse contorno aqui que está com ponto atrás. Então, é a mesma coisa, ó, eu entro com a agulha pela parte de fora do contorno e entro ali antes do meu preenchimento rosa, tá?
Essa aqui é a parte mais chatinha, mas faça com calma aí que dá pra fazer. Vocês vão ver que esse destaque aqui vai ficar muito mais bonito, tá certo? Porque só com um pesponto, com um ponto atrás ali, não vai ficar tão destacada essa parte de fora da boquinha. Ó, depois de toda coberta, olha como é que fica bonitinho o destaque, tá? Então, ali a gente só vai finalizar arrematando na parte de trás, sempre com 2 pontinhos de arremate, tá? Pra ficar bem seguro. Aqui eu já vou aplicar o nariz, vou colocar só um pinguinho de cola, só para ajudar a posicionar ele no lugar. E vou fazer aqui a aplicação com um ponto palito. É um pontinho bem legal aí para aplicação de peças e também já ensinei aqui no canal e vai estar na playlist que tá aqui na descrição do vídeo. Agora é só juntar as duas partes e vamos trabalhar aqui com um ponto caseado para poder unir, tá? Eu faço ponto caseado aí dessa forma que eu tô mostrando para vocês. Eu vou dar toda a volta e deixar a abertura ali na parte de cima para o enchimento. Esse processo de enchimento que eu vou mostrar aqui é o mesmo que eu vou usar em todas as partes do nosso coelho. Então, eu começo enchendo com pouca fibra e vou enchendo sempre pelos cantinhos primeiro, empurrando ali a fibra contra a costura, tá vendo? Isso vai me ajudar a fazer o desenho da peça aí, vai fazer com que o meu enchimento, o contorno dele fique bem bonito. Então, eu encho primeiro ali os cantinhos e depois eu venho preenchendo o meio da peça. Eu vou deixar esse processo aqui um pouquinho mais completo para que vocês vejam aí, caso tenha alguma dúvida, tá? E o enchimento é uma parte muito importante para garantir um acabamento bonito e estruturação para sua peça. Outro truque importante aqui para o acabamento da sua peça ficar bem bonito, ó, eu já fiz bastante enchimento ali, agora eu já vou fechar mais um pouquinho a minha peça. Então, diminuir um pouco mais essa abertura, vou seguir aqui com o enchimento, tá? Vou jogando principalmente ali, ó, para as laterais de cima que ficaram ainda sem o enchimento. Agora, eu vou fechar mais um pouquinho, deixando um buraquinho ainda menor e vou seguir fazendo o enchimento das partes que ficaram faltando. Reparem que eu vou colocando aqui a fibra e vou empurrando ela um pouquinho para cima. Isso é de propósito. É para garantir que esse topo da cabeça não vai ficar murcho, tá? Porque é a parte que normalmente que a gente finaliza é onde tende a ficar murchinha, tá? Então, aqui, ó, já tá com bastante fibra, já tá bem preenchida, eu vou finalizar aqui a minha costura. Eu vou adiantar aqui o meu fechamento, ó, e para o arremate eu dou um pontinho em cima do primeiro ponto que eu fiz e depois eu dou mais um pontinho à frente para travar bem essa linha. Entro com a agulha ali entre a costura, saio à frente e corto a linha. Depois é só ir modelando a peça ali, apertando. Para o bracinho, eu já adiantei ali o ponto caseado, parei ali na mãozinha e vou fazer o preenchimento, tá? Depois é só finalizar a costura e o enchimento conforme fizemos na cabeça. No pezinho, eu vou fazer o mesmo processo de costura e enchimento, tá? Eu vou fazer o enchimento ali pelo calcanhar, ele vai ficar aqui dessa forma. E aqui os detalhezinhos eu optei por colar para mostrar para vocês as opções que dá para fazer a aplicação dos detalhes. Então, eu apliquei a cola ali em todo o detalhe, vou posicionar no pezinho, ó, e vou colar modelando para que essa peça ela fique bem grudadinha e faça ali o contorno do pezinho, tá bom? Por serem partes muito pequenas, a colagem aqui ela funciona, tá certo? A gente vai deixar ela secar bem antes de fazer o detalhe dos dedinhos. Aqui para a barriguinha eu vou fazer a aplicação com ponto palito igual nós fizemos lá no narizinho. Depois eu vou juntar as duas partes e fazer o ponto caseado em volta, deixando a abertura ali, ó, na lateral para o enchimento. E a partir dessa parte aqui eu vou fazer o mesmo processo que fizemos na cabeça. Vamos fechando ali a costura aos pouquinhos, fazendo o enchimento, fechando aos pouquinhos, até finalizar ali na parte de cima. Essa peça eu optei por não colocar nenhum tipo de estrutura no pescoço, eu vou fazer só com a fibra mesmo, tá? Mas eu vou deixar a indicação de uma aula aqui no canal, onde eu faço uma estrutura aqui no pescoço, caso vocês queiram colocar, tá certo? Então, aqui, ó, vai bastante fibra, que é para deixar esse pescoço ele bem firme, bem durinho, aqui com a nossa fibra, tá bom? Eu optei por deixar sem estruturação aqui, para que vocês vejam que dá para fazer
sem ela também, mas é necessário que você preencha bem a peça, tá? Ela tem que ficar bem durinha, desse jeito aqui, ó, bem preenchida. Para a orelha aqui, nós vamos fazer apenas a colagem do detalhe na orelha, tá? E aqui eu só recortei o feltro simples também, ali na parte de baixo, só deixem um espacinho ali de mais ou menos meio centímetro, tá? E vamos fazer esse acabamento aqui com a cola, é bem pouquinha cola, tá, gente? É só para fazer essa dobradura ali, porque ela não vai nem aparecer na aplicação ali na cabeça, tá? Ele vai ficar dessa forma. O rabinho do nosso coelho é bem simples aqui, tá? Vamos fazer aqui o ponto alinhavo em volta de todo o círculo. E depois de fazer o pontinho toda a volta, vamos puxar a linha e vamos preencher esse círculo com um pouquinho de fibra, não precisa ser muita, tá? Puxo a linha para fechar um pouquinho mais essa abertura e aqui eu vou fazendo alguns pontinhos, ó, para poder fechar bem essa aberturinha e não deixar ela aberta, tá bom? É só ir dando mesmo um pontinho ali de um lado para o outro, aqui não tem muito mistério. Depois de finalizar os pontinhos, é só fazer os pontos de arremate para poder travar bem essa linha e o rabinho vai estar pronto. E você pode substituir aqui também por um pompom de lã, se você preferir, tá? Tem várias outras opções. Aqui no pezinho, agora a cola do detalhe já secou, eu vou fazer a marcação dos dedinhos. Eu começo travando a linha dessa forma, depois eu entro ali com a agulha, ó, passo pro outro lado, dou a volta com a linha, volto com a agulha no mesmo buraquinho e puxo a linha novamente para fazer bem essa marcação. Saio com a agulha ali agora no próximo dedinho e vou fazer o mesmo processo, ó. E sempre passando com a agulha no mesmo buraquinho, tá? Para o acabamento ficar bonito. Para arrematar aqui, eu vou entrar com a minha agulha e vou sair ali na lateral, no meu ponto caseado, ó. E vou usar o próprio pontinho para fazer o ponto de arremate ali bem discreto. E vai ficar dessa forma, bem bonitinho aqui o dedinho do nosso coelhinho. A cenourinha é uma peça bem simples, ó. Nós vamos fazer o preenchimento com a manta. Aqui eu só tô usando uma camada de manta, mas se você quiser usar mais, pode, tá? Então, eu risquei o molde, o mesmo molde da cenoura, e vou recortar ele um pouquinho menor, tá? Para que ele encaixe ali, ó, certinho dentro da nossa cenourinha. Então, aqui eu já vou colar um dos lados, já vou deixar encaixado ali na parte dentro da cenoura. E antes de continuar, eu vou fazer aqui a dublagem da folhinha. É só aplicar a cola. Reparem que ali na parte de baixo eu não apliquei, tá? Que é para ajudar na hora da costura. E depois a gente vai dublar num pedacinho de feltro. Depois que a cola secar, é só ir refilando dessa forma que eu tô mostrando e passar a chama do isqueiro em volta bem rapidinho para selar. Feito isso, vamos encaixar a folhinha ali na parte de dentro, aplicando bem pouquinha cola, tá? Ali na parte de baixo, não exagera aí para não atrapalhar a costura. Vamos encaixar a parte da frente ali, ó, aplicando um pouco de cola de silicone também, que é para não sair do lugar. E vamos posicionar ali o bolsinho da nossa cenoura também, tá? Esse aqui a gente não aplica cola. Depois de posicionar tudo, vamos trabalhar com ponto caseado em volta. E quando chegar ali na folhinha, vamos trabalhar com ponto caseado de união entre partes, que é um pontinho que eu também já ensinei aqui no canal, tá bom? Vocês podem acessar aqui a playlist caso tenham alguma dúvida. Vou finalizar aqui a minha costura. E agora vamos trabalhar com a pintura para dar o detalhe da nossa cenoura. Aqui eu estou utilizando esse pincel chanfrado, tá? Então, eu vou trabalhar com sombreado, ó. Então, eu molho a pontinha de cima do pincel, tiro o excesso da parte de baixo e vou trabalhando dessa forma aqui com a tinta. Dessa forma, a gente vai conseguindo aí uma marcação sombreada. Então, eu vou fazendo ali a voltinha da cenoura e vou puxar essa voltinha ali, ó, pra dentro, tá bom? Fazendo um meio círculo ali que vai dar esse efeito bem bonito. E do outro lado, você vai começar pelo meio círculo ali interno e depois puxar para a lateral da nossa cenourinha, tá bom? Então, já fazendo isso aqui, ó, até completar. Para os marquinhos da cenoura, eu tô utilizando aqui a tinta de tecido também. E tô utilizando só a pontinha ali do pincel. Aqui eu não vou sombrear, tá bom? Vai ficar dessa forma, agora é só deixá-la secar bem. Aqui, nessas partes que eu fiz clarinhas da nossa coelhinha,
eu vou fazer um rosadinho, tá? Com a tinta de tecido rosa. Então, eu vou molhando o pincel, tirando o excesso da tinta e dando batidinhas ali no local até deixar um rosadinho bem esfumado, tá? Cuidado aí com o excesso de tinta. A gente quer um efeito bem esfumadinho e bem delicado. Agora vamos começar a montagem da nossa coelhinha, marcando ali a parte de trás para a gente fazer o encaixe do pescoço. E essa abertura aqui da parte de trás vamos fazendo sempre aos pouquinhos, tá bom? Não faz abertura de uma vez só, vai fazendo aos poucos, vai abrindo, vai testando, até você chegar a um tamanho aí que o pescoço encaixe, tá? Porque como ele não tem estruturação nenhuma, a gente vai encaixar ele direto aqui. Então, ó, encaixei, apliquei a cola ali na parte de dentro, encaixei, vou segurar até a cola secar. Depois a gente vai limpar bem o bico da nossa pistola e vamos aplicar um pouquinho de cola também ali na parte da frente, só para dar uma segurança maior, porque nós vamos trabalhar aqui com um ponto invisível, tá bom? Pressione aqui até a cola secar e reparem que na hora que eu encaixei o pescoço, ó, eu empurrei a pontinha, a borda do feltro da cabeça para dentro para o acabamento ficar bonito, tá? E aqui agora vamos fazer o pontinho invisível para garantir a segurança dessa peça aí. Então, eu faço alguns pontinhos e puxo a linha, tá vendo? Ó, ele vai ficar bem encaixadinho. Quando for chegando ali na parte da frente, a mesma coisa, ó. Vou dando um pontinho em cima, um pontinho embaixo. Quanto mais pertinho um pontinho do outro, melhor fica o acabamento, tá? E aí, eu vou puxar a linha, tá bom? Vamos fazer isso em toda a volta aqui da cabeça da nossa coelhinha, tá? Aqui vai ser necessário fazer esse acabamento, que como eu disse, eu não coloquei nenhuma estrutura, o pescoço aqui é mais curtinho, então o ponto invisível ele funciona bem aqui. Então, aqui eu já dei meu último pontinho, ó, puxei bem a linha e para o arremate eu vou jogar minha agulha lá pra frente, vou sair no pontinho caseado ali do pescoço e vou utilizar esse pontinho para poder arrematar a minha linha e ficar um ponto bem discreto aqui de arremate. Enquanto eu finalizo aqui, já anota aí a nossa palavra-chave. A palavra-chave é Páscoa. Quem acompanha aí as nossas redes sociais sabe aí o porquê dessa palavra-chave, tá certo? Então, vamos finalizar aqui agora a costura. E se você quiser dar mais um acabamento nesse ponto invisível, você pode ir raspando a agulha assim no feltro para dar mais um acabamento. Aqui eu vou fazer um detalhe nesse olho para dar profundidade, então eu fiz um nozinho ali na agulha, entrei com ela ali para esconder dentro do feltro, volto com a agulha no mesmo lugar e agora sim eu vou fazer a profundidade desse olhinho. Então, aqui, ó, nessa segunda volta que eu vou fazer, sempre entrando com a agulha ali no mesmo buraquinho, eu vou dar uma puxadinha na linha, tá bom? Vou fazer isso nos dois cantinhos dos olhinhos. E é importante que você só faça essa profundidade depois de aplicar o pescoço, tá bom? Senão você vai ter dificuldade de encaixar o pescoço aqui nessa peça. Então, vou mostrar aqui os dois cantinhos do olhinho para vocês verem, ó, que ali atrás eu saio sempre no mesmo lugarzinho, tá bom? E vou repetir o processo ali do outro lado. Se você quiser, pode fazer na boquinha também esse acabamento. Para fazer o arremate dessa linha, eu vou ver ali a posição onde eu vou colocar a minha orelha e vou fazer esse arremate ali, exatamente onde eu vou fazer a aplicação da orelhinha, que é para ficar um arremate mais discreto, tá? Aqui, para a aplicação da nossa orelha, vai ser uma aplicação diferente, ó. Depois de posicionar a orelhinha no lugar, eu vou trabalhar aqui com um ponto invisível. Então, posiciono a orelha ali para trás da minha costura, tá vendo? E vou pegar ali a parte da orelhinha e reparem que a gente não vai pegar a borda. Eu tô pegando ali bem no meiozinho, acima daquela dobrinha que a gente fez. E aqui eu vou fazendo o meu pontinho, dobro a orelha e puxo a linha. Olhem só como fica bonito o acabamento. E vamos fazer o mesmo processo aqui na parte de trás. Na parte de trás, o cuidado que vocês vão ter que ter é de fazer o pontinho para cima daquela dobra que ficou ali para frente escondida, tá bom? E vai pegando a parte da cabeça ali, vai fazendo ponto até finalizar, dobra a orelha e puxa a linha. Tá? E aqui eu não coloquei essa orelha dublada nem nada, porque com essa forma de aplicar ela fica super firme, super durinha ali na cabeça, tá bom?
Então, finalizo aqui com 2 pontinhos de arremate e aqui você também pode disfarçar os pontinhos raspando a agulha ali no feltro, igual nós fizemos lá no pescoço. Pode fazer esse acabamento na frente também e ali na parte de trás nos buraquinhos, tá bom? Onde nós fizemos ali a profundidade dos olhos. Essa técnica super funciona aí, fica bem discreto esses buraquinhos. Aqui eu já adiantei a aplicação da outra orelha e olha só como fica super firme. Fica bem legal, gente, aplicando dessa forma, tá? Aqui nós vamos colar o pezinho, cuidado sempre aqui com a quantidade de cola, né, para não borrar a peça de vocês, e é importante sempre pressionar a peça até a secagem total da cola, tá? Para os bracinhos a mesma coisa, a gente vai posicionar aqui, ver a posição que a gente quer direitinho. Vamos aplicar a colinha ali na parte de cima e posicionar no corpinho e pressionar. Pressiona ali até a cola secar totalmente. O bracinho do outro lado eu vou colar ele um pouquinho mais aberto, que é para justamente depois, se você quiser, você pode encaixar a cenoura ali nesse bracinho, tá bom? E aí você pode deixar essa cenourinha solta, que é o que eu vou fazer. Aí você tem várias opções, ó, pode encaixar ali no bracinho, botar em cima do colo dela. Aqui a cenourinha ainda não tá tratada, mas depois que tratar ela fica bem fácil de encaixar aí no colinho da nossa coelhinha, tá? Vamos seguir aqui colando o rabinho também com a cola quente, aplica ali a cola, pressiona na parte de trás até a cola secar totalmente. Esse modelinho aqui eu trouxe uma franjinha pra gente dar um charme, tá? Na nossa coelhinha. Então, é só juntar as duas partes da franja, colocando elas assim, ó, sobrepostas, de forma que as duas pontinhas fiquem invisíveis, tá? Para dar um charmezinho aí nessa franja. E aqui vamos colar, ó, que eu falei para vocês, a sobrancelha não aparece ali de um dos lados quando a gente aplica a franja, tá bom? Mas se você não quiser aplicar a franjinha, fica aí a opção de vocês bordarem os dois lados. Aqui na hora de colar eu posicionei errado, cobri a franja do outro lado. Mas aqui é só subir ela direitinho que ela vai ficar posicionada nessa posição aqui, tá bom? Agora vamos fazer aqui o lacinho da nossa coelhinha. Então aqui eu achei o meio do tecido, vou dobrar uma das pontas até o meio e a outra eu vou sobrepor um pouquinho aqui essa primeira ponta. E aqui nas laterais eu vou trabalhar com um ponto atrás para fechar essa abertura, tá bom? Aqui eu vou fazer a olho mesmo, mas se você preferir pode marcar antes com a caneta fantasminha sem problema. E sigo fazendo meus pontinhos. Aqui nesse caso, quanto menor forem os pontinhos, tá? Melhor fica o acabamento aí do seu lacinho. Então, eu vou fazer dos dois lados. Para o arremate, eu dou 2 pontos em cima do último ponto e faço os pontinhos de arremate ali na parte de trás da costura, tá? Então, depois de finalizar, vai ficar dessa forma, é só desvirar aí a nossa peça. Você pode usar o cabinho de um pincel aqui para ajudar a abrir as pontinhas, para ela ficar bem bonitinha, bem abertinha. E depois de desvirar toda a peça, eu vou dobrar ao meio para achar ali o centro. E vou fazer aqui um ponto alinhavo, mas é um ponto só mesmo, é 2 pontos grandes, na verdade, que eu vou fazer aqui, só para me ajudar a franzir esse meio, ele ficar bem marcadinho. Então, fiz aqui os meus pontos, puxo a linha e dou a volta com a linha algumas vezes ali no meio para ficar bem presinho. E finalizo ali na parte de trás com 2 pontinhos de arremate. Aqui, para dar mais um charme, eu vou usar um pomponzinho desse que vocês compram aí já pronto no mercado, tá? Aplico com a cola quente, olha só que fofurinha que fica. E vamos colar ali, ó, na lateral da orelhinha ali da nossa coelhinha. Vamos fazer aqui as bochechas, que é o mesmo processo que nós usamos para fazer os rosadinhos ali das partes mais claras, tá? E a lista de materiais que eu uso aqui na aula vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Finalizo fazendo pontinhos de luz ali com a tinta branca, porque eu gosto, eu acho que dá um charme na peça. E vou fazer aqui um charme na orelhinha da coelhinha, que é fazendo essa dobrinha, tá? Mas aí fica opcional, se você não quiser, não precisa. Agora, vamos fazer aqui um charme aí para o pescoço da nossa coelha. Vamos fazer um viés com o tecido. Então, eu dobro meu tecido ao meio para achar o centro. Depois, eu pego ali a
as pontinhas, né? Eu vou fazer um acabamento. É uma dobrinha de mais ou menos meio centímetro, tá? Só para dar o acabamentozinho mesmo. Aplico a cola ali já para segurar no lugar. E agora sim vamos seguir fazendo o viés, dobrando uma lateral ali até o centro, a outra lateral também, e depois vamos dobrar tudo ao meio. E aqui você vai dobrando e vai vincando novamente para deixar esse meio ali bem marcado. Para juntar aqui essas partes, eu estou utilizando a cola pano, é uma cola que funciona muito bem para tecido, tá? Então, eu aplico ali ao longo de todo o viés e depois eu vou utilizar aqui uns grampinhos para ajudar a secagem da cola. Ela também não demora muito a secar não, tá? E agora, vamos fazer a aplicação desse detalhe no pescoço, dessa forma que eu tô mostrando aí para vocês, tá bom? Vai encaixando ali e vai trabalhando com pinguinhos de cola para segurar aí esse lencinho no lugar, tá? Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, é um conteúdo gratuito de muita qualidade aí para vocês, não esqueçam de compartilhar, tá bom? Para que mais pessoas cheguem aqui no canal, conheçam o conteúdo e possibilitem aí que eu traga mais conteúdos gratuitos como esse para vocês, tá certo? Então, ó, finalizei ali os dois lados, agora eu vou fazer o acabamento para dar o charme ali da parte da frente. Então, a gente vai aplicando a cola, vai posicionando, até deixar aqui tudo bem certinho no lugar. Se você quiser, pode dobrar ali a outra pontinha também. Aqui, essa parte é livre, tá? Vocês vão fazendo aí de acordo com o gosto de vocês. Prontinho, olhem só o charme que fica aí essa peça, gente. Fica muito linda. E para o nosso coelhinho menino, os processos são os mesmos, a única coisa é que ele não vai ter cílios e aqui o lacinho ele vira gravata, tá bom? Então, aqui agora vamos ver o tratamento dessas peças. Para a cenourinha, para que ela fique mais durinha e mais resistente, eu estou utilizando a termolina pura, aplicando aqui com uma esponjinha. Só se certifique de que a tinta ela vai estar bem seca para não manchar a sua peça quando aplicar a termolina, tá? Depois que a peça seca, a termolina some e fica assim, ó, a peça fica linda, bem durinha e bem estruturada, tá? Aqui para os coelhinhos eu já vou fazer uma mistura de 1 para 1, de água para termolina, tá? Para diluir um pouquinho e não ficar tão durinho. E é o mesmo processo, molho ali a esponjinha com a misturinha, coelhinho eu não vou fazer agora porque a tinta tá recente, mas aqui no nosso coelhinho já dá para fazer, é só ir aplicando com a esponjinha em toda a peça, parte da frente, parte de trás, e esperar a termolina secar totalmente, tá bom? Aqui na nossa cenourinha, ó, você pode colocar um bombonzinho na hora de entregar para criança, pode colocar na hora de presentear dentro de uma cestinha, ó, com essa palhinha, colocar mais de uma cenourinha ou uma cenourinha e vários bombons. Aqui as possibilidades, elas são incríveis e fica um presente super lindo aí e a criançada com certeza vai amar, tá bom? Então, finalizamos a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e façam aí essa peça. Concluímos a nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam essas fofuras por aí. E não esquecem de deixar o seu like e ver se você já se inscreveu aqui no nosso canal. Muito obrigada pela sua presença e eu espero vocês no próximo projeto. Tchau, tchau!